Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, senhoras e senhores, hoje é 24 de abril de 2024, são 8 horas 15 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo Notícias Agrícolas e também pela Rádio Agro Hoje. Então, a você que nos ouve, bom dia, sejam todos bem-vindos também à nossa audiência da Rádio Agro Hoje. Juntos vamos construindo a nossa abertura de mercado, trazendo notícias, preços, entrevistas, e hoje no nosso quadro de entrevistas, muita atenção, a gente já está esperando a sua participação, porque hoje diz respeito a todos os produtores. Vamos falar de dólar, mercado cambial. Isso influencia os teus custos de produção, a formação do teu preço, a tua gestão de uma forma geral passa pelo mercado cambial. Leonel Matos, analista sênior da StoneX, estará conosco para a gente tratar desse assunto. Vamos falar também sobre as novas aprovações na CCJ para coibir as invasões do MST em propriedades rurais e urbanas, um avanço importante ontem registrado. Vamos continuar tratando, claro, desse avanço do Abril Vermelho pelo movimento dos trabalhadores sem terra. Vamos falar também sobre os preços do algodão, sobre os prêmios da soja e sobre as altas acumuladas no preço do café arábica no mercado brasileiro. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe, antes e primeiro, as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. A gente começa com a nossa rodada de preços, checando as bolsas internacionais que já estão em funcionamento. Bolsa de Chicago, para a gente dar início ao nosso dia. A soja lateralizada, 0,01% de alta, 11 dólares e 67 centes por bushel, e todas as demais commodities agrícolas recuam nesta quarta-feira, com exceção do café. Já já a gente chega lá. Bom, ainda na Bolsa de Chicago, milho, 4 dólares e 42 centes por bushel, 0,09% de queda. O trigo, 0,3% de baixa para 5 dólares e 82 centes por bushel. Nós temos ainda na Bolsa de Chicago movimento do farelo e do óleo. Ambos trabalham com estabilidade. O farelo sobe timidamente, 0,09% de alta, tem 346 dólares e 40 centes por tonelada curta. O óleo de soja, 45 centes mais 68, 0,4% de baixa na manhã desta quarta-feira. Agora sim, vamos checar a Bolsa de Nova York, café para começar. 2 dólares e 24 mais 28 por libra peso, nós temos 1,08% de alta. Então, dia positivo para os preços do café. Mais uma vez, depois de duas sessões ali de ajustes, o mercado volta a subir e sobe mais de 1%. O açúcar, 0,2% de queda, 19 centes mais 88 por libra peso. O algodão, 0,1% de queda, 81 centes mais 63 por libra. Petróleo, e com ele a gente começa a checar... Perdão, já a voz tá falhando um pouquinho. Com ele a gente começa a checar os demais grupos de commodities. Então, petróleo recuando nesta manhã de quarta-feira. O WTI perde 0,7% para 82 dólares e 80 centes por barril, por tonelada curta, ó, por barril. O Brent, 87 dólares e 93 centavos, com uma queda de 0,6%. Gás natural, 0,2% de alta. Ouro caindo 0,7%, a prata 0,9%, o cobre se destaca e sobe, tem 0,4% de avanço. Nós temos ainda o dólar index para checar, com 0,2% de alta para 105.710 pontos. Para fecharmos a nossa rodada de preços, vamos ver como fecharam os negócios na Bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China, levantamento da Agriinvest Commodities. Fechamento positivo para o farelo, bem positivo para o óleo de soja e levemente em alta para o milho. Negociações na Bolsa de Dalian. E já já nós vamos trazer mais informações também da Agriinvest para falar sobre os prêmios da soja. 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente agora vai checar as manchetes dessa manhã de quarta-feira, deste 24 de abril, com as nossas notícias da manhã. Bom, o mercado tem comentado muito no café sobre o avanço dos preços do Robusta e como tem puxado o Arábica, em algum momento o Arábica voltando a puxar o Robusta, enfim. O mercado de café está enlouquecido, principalmente nas bolsas, porque há uma atuação muito forte dos fundos investidores que vão ali
trazendo, né, as suas posições, empilhando as suas posições ou na venda ou na compra, nesse caso do café na compra, o que motiva essas altas todas, e por isso a gente precisa, claro, ir monitorando, mas trazendo isso para a realidade do produtor brasileiro. Na semana passada, nós destacamos que os preços do Robusta no mercado brasileiro, pelo levantamento do CPEA, já acumulam no ano uma alta de 45%, uma loucura, 45%. Quando nós olhamos agora para o levantamento somente na parcial deste mês de abril, para os preços do Arábica, e aí a gente está falando do indicador Arábica, tipo 6 bebida dura para melhor, posto na capital paulista, há um avanço de 24% somente na parcial de abril, tá? Somente na parcial de abril, ou seja, até o último dia 22, há 2 dias. O que nos diz o CPEA? Os preços do café Arábica dispararam em abril no mercado brasileiro. Até aí, nenhuma grande novidade. Segundo pesquisadores, o impulso vem sobretudo da forte valorização do Robusta, influenciada por preocupações quanto à oferta global. Na última quarta-feira, dia 17, esse indicador que eu acabei de citar, que é o CPEA Exalc, tipo 6, bebida dura para melhor, atingiu o maior valor real desde fevereiro de 2022, quando fechou em R$ 1.342,17 por saca de 60 quilos. Os pesquisadores do CPEA apontam ainda que esse cenário tem favorecido a realização de negócios envolvendo a variedade, já que os atuais patamares são considerados mais satisfatórios pelos produtores. O CPEA verifica também fechamento de contratos envolvendo a temporada 2024-25 e alguns já para a safra 2025-26. Vou detalhar um pouco mais de por que isso está acontecendo. Segundo Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, o apontamento das margens, né, ali adquiridas pelo cafeicultor brasileiro, eles tiveram um avanço também considerável, né? E a margem líquida subiu para 25% e de fato abriu ao produtor brasileiro, ao cafeicultor brasileiro, uma oportunidade única, segundo relatou Carlos Cogo. Então ele traz esse cenário como um cenário ímpar, né, como há muitos anos, há muitas décadas não se via, e ele disse, essa situação não será solucionada no curto prazo, essa situação que motiva o avanço dos preços do café, é um estresse climático que pode ainda seguir com rescaldo nas próximas temporadas, atingindo os dois segmentos, Robusta e Arábica. De acordo com os analistas, as altas nos preços, mesmo em um período de custos para o produtor, como a fase de colheita, que intensifica, portanto, o custo do produtor, trouxe também um salto significativo para essa margem líquida. Se a gente observar a região do sul de Minas, que é uma das principais regiões produtoras de café do Brasil, a gente está falando de dados ali que consideram áreas com colheita de 30 sacas por hectare, e aí a gente está falando então desse aumento de para até 25% da margem líquida do cafeicultor brasileiro. Veja, até então, a margem líquida esperada para o café 24-25 estava projetada em 11,6%, em torno de R$ 3.700 por hectare, com um custo um pouco inferior ao de 22-23 e um pouco superior a 23,24. Se colocarmos os atuais preços futuros, pensando no Arábica, simulando um preço de $2,40 por libra-peso, essa rentabilidade sobe para 25,5%, em torno de R$ 9.000 por hectare, quase triplica esse valor. Uma das melhores margens dos últimos 15 anos. Qual é a orientação que os analistas e consultores desse mercado têm trazido à nossa audiência, têm trazido aos cafeicultores que acompanham Notícias Agrícolas? Tenham cautela para avançar com os seus negócios. Tenham um planejamento e gestão para fazer esses negócios futuros, como nos apontou o CPEA, para 24-25 e 25-26, a próxima safra do Brasil. Então, atenção, esmiúça esses dados do Carlos Cogo, essa notícia está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, com todos os números ali detalhados, por esse que é um dos principais consultores de mercado do Brasil. Então, é importante colocar isso na sua conta para afinar a sua gestão nesse momento de vacas gordas. Agora, de novo, precisa estratégia
e cautela para passar por esse momento. 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos seguindo aqui com as nossas notícias e ainda trazendo informações de mercado, mas agora a gente vai falar sobre o mercado de rações, porque o Sindicações trouxe uma perspectiva de aumento na produção de alimentação animal na ordem de 2,4% para esse ano de 2024. O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindicações, trouxe essa projeção para 88,3 milhões de toneladas de rações e suplementos minerais, um aumento de 2,4% em relação a 2023. O Sindicações explica ainda que somente a alimentação de aves, suínos, bovinos e outros animais deve representar 84,8 milhões de toneladas neste ano. No ano passado, a produção total de rações e sais somou 86,2 milhões, um avanço de 1%. O sindicato prevê avanço para os resultados de todos os segmentos da alimentação animal este ano. As aves devem responder por 44,7 milhões de toneladas, alta de 3,1%, incluindo frangos de corte e aves poedeiras. Abre aspas para o Sindicações. A avicultura de corte vai garantir suprimento doméstico suficiente e manter promissor o desempenho no atendimento à demanda externa, garantindo, mais uma vez, a liderança no pódio internacional, enquanto a oferta de ovos, ao longo de 2024, pode incrementar mais 6%, sobretudo por conta daquele consumidor atento à alternativa proteica que melhor se ajusta ao seu orçamento financeiro. Para justificar essa análise, vem para justificar os fundamentos que tendem a se traduzir, portanto, em uma maior demanda por rações. Para suínos agora, a expectativa é de que a produção de alimento para os porcos alcance 21 milhões de toneladas nesse ano, 1% a mais do que em 2023. Na avaliação do Sindicações, a suinocultura vai ter recorde de exportações de carne e pode ultrapassar o Canadá no ranking global de fornecedores, apesar da redução gradual nas importações de carne pela China, carne suína. A China tem trazido esse movimento ao mercado, que exige também um monitoramento e que o nosso setor aqui de proteínas animais vem também trazendo acompanhamentos diários. Toda segunda-feira tem os números das exportações brasileiras e é possível perceber essa redução nas compras chinesas. Já na área de bovinos, leite e corte, o Sindicações espera 12,1 milhões de toneladas de alimentação para o gado, uma alta de 1,3%. Olha só o que o Sindicações fala sobre a bovinocultura. Para 2024, espera-se o ciclo da virada no ciclo pecuário e a menor oferta de bezerros deve favorecer a retomada da recuperação no preço dessa reposição, estimular a retenção de fêmeas e passar a incrementar o preço do boi terminado. Por que essa notícia do Sindicações é importante? Porque ela não diz respeito só aos setores de cria, né? Então, suinocultura, avicultura, isso para postura e corte, e bovinocultura, corte e leite, mas ele diz respeito ao mercado de grãos, à agroindústria, e é um complexo, né, bastante detalhado e muito verticalizado. E essa movimentação, ela é completamente importante para nós direcionarmos e entendermos quais serão as direções assumidas pelos mercados de soja, milho, como o dólar vai impactar nesses custos de produção e como estão os poderes de compras desses produtores de proteínas animais versus todos esses produtos. E como isso vai movimentar a demanda interna no Brasil por soja e milho. E mais do que isso, acima de todas as coisas, como isso pesa para a formação de preços aqui no Brasil. Então, olhar para o setor de rações é fundamental. A gente está... O mercado está se preparando para os novos giros de confinamento, então entender também o custo de produção da ração para estes confinamentos, fora a avicultura e suinocultura, a produção de leite muito fragilizada também pelos custos de produção. Recentemente nós ouvimos produtores dizendo que os custos jamais estiveram tão elevados, então o mercado de rações traz sinais importantes para os mercados agropecuários nos meses a seguir. Monitoremos. 8 horas e 29 minutos. Bom, eu tenho muitas perguntas hoje chegando aqui, o que é ótimo. Continuem participando aqui pelo nosso chat no YouTube.
E a Silvia Regina está me perguntando se nós temos alguma informação sobre a prorrogação do governo. Silvia, eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem aqui até eu chegar nessa resposta para você me detalhar um pouquinho mais do que você precisa saber. Se é a respeito daquelas medidas que o governo trouxe de apoio ao produtor, eu já te detalho, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mandando aqui as perguntas e eu vou carregá-las ali para o nosso Momento Fala Produtor para eu poder seguir aqui o nosso roteiro e atender a todas as informações. Continuem mandando as suas perguntas e continuem acompanhando o Bom Dia Agronegócio até o final, que eu vou responder todo mundo, certo? 8h30, pelo horário oficial de Brasília. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o mercado ainda de grãos e vamos nos focar nos prêmios da soja aqui no Brasil, que bateram as máximas da temporada, segundo as informações da Agrinvest Commodities. A ascensão dos prêmios, o seu fortalecimento tem sido destaque aqui no Bom Dia Agronegócio já há algumas semanas, eu diria há mais de um mês, porque é um movimento importante que motivou preços melhores no Brasil, ao lado de uma melhora importante também do dólar, que é o assunto da nossa entrevista hoje, e também com o Chicago ali lateralizado. Então, os prêmios têm sido um combustível importante para não só formação de preços, mas para efetivação de negócios aqui no Brasil. O nosso farmer selling, a nossa comercialização, ela vem crescendo. Os últimos 30 a 40 dias foram de vendas bastante intensas, embora estejamos ainda com certo atraso nas vendas de soja do Brasil. Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, deu entrevista ao Alexander Horta ontem no fechamento de mercado e essa foi a manchete do Alex, que de fato nós tivemos essa máxima dos prêmios para a temporada comercial 23-24. E Eduardo Vanin hoje traz esse detalhamento na sua análise e ele nos dizia que a máxima anterior foi há 2 semanas, o junho chegou a ser negociado ali no final de janeiro em menos 95, né, cents de dólar por bushel em relação aos preços de Chicago. Então, o que se observa é que, de fato, uma demanda considerável pela soja brasileira e, naturalmente, uma restrição do vendedor em função dos baixos preços, ela foi motivando ali uma alta do prêmio para que os compradores conseguissem originar essa soja. Isso foi dando espaço para esses prêmios, que têm testado ali já valores positivos para os contratos mais próximos. Eu vou até buscar aqui o último levantamento da Brandalize Consulting junto de vocês, para que possamos ter uma visão mais clara do que estou dizendo, né? Com valores mais próximos do que vocês utilizam para fazer as suas contas. Então, o último levantamento do Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, mostra que nós temos, então, os prêmios já bem tímidos ali para abril no negativo, então apenas 10 centavos abaixo. Esse prêmio chegou a ser negociado mais de $1, $1,30 até quase $2 negativos, né? Ou seja, o preço de Chicago menos $2, uma loucura, e agora está em apenas 10 centavos negativo na pedida do comprador, porque o vendedor já está pedindo 10 centavos positivos. A mesma situação para o abril-maio, para a posição abril-maio. Agora, quando a gente olha para maio, a gente tem 5 negativo na pedida do comprador, 15 positivo na pedida do vendedor, e ali de junho para frente só positivo. Quando a gente olha para o agosto, quando a nossa oferta já começa a escassear um pouco, nós estamos falando de uma pedida, de uma oferta do comprador de prêmio de 35 cents positivos e de uma pedida do comprador de 60. Então é um momento importante dos prêmios, máxima da temporada, faça suas contas, porque o dólar cedeu um pouquinho, né, nas últimas semanas, ainda segue acima dos R$5, mas com essa movimentação positiva do prêmio, uma coisa foi equilibrando a outra e os preços ainda garantiam margens melhores para o sojicultor aqui no Brasil. Faça suas contas. 8h34, nós vamos checar os vídeos no Fala Produtor, nesse momento as realidades das safras Brasil afora e claro, eu te convido a acompanhar todas essas informações para a gente entender como é que o Brasil do Agro está funcionando nessa quarta-feira. Bom dia, pessoal do Grupo Amantes do Cacau. Estamos aqui fazendo mais um vídeo no sítio Exu. Hoje 12, né?
de abril, se eu não me engano. A gente tá fazendo um trabalho aqui de limpeza e arejamento entre plantas, porque a poda mesmo não deu pra fazer do jeito que a gente queria, né? Mas estamos... Essa lavoura aqui, ó, pouco mais de 3 anos, quase 3 anos e 2 meses. Só dando pra gente controlar aos poucos. Fazendo uma limpeza para arejamento, para trabalhar de baixo, senão o negócio fica complicado. Aí vocês reparam que estão até boas de fruto, né, ó. 651 PS, dando uma arejada e rebaixando em cima. As plantas são muito alongadas. A gente fez essa primeira parte aqui, né, ó. Primeira parte feita. E voltando com outra parte, que é essa. É isso aí, gente. Fosse uma lavoura que tá com 3 anos, não é irrigada, tá respondendo bem. O clima do Pará ajuda muito, muito propício. E, ó, dessa aí, aproximadamente 2 kg por planta, mais ou menos, eu espero. Muito bem carregadas. Faço esse vídeo para interagir e ver com os produtores, mostrar que vale a pena. Valeu! Olá, me chamo Osias, estou situado aqui no norte do Maranhão, região de Buriti, Maranhão considerada como Baixo Parnaíba. A gente está numa lavoura aqui de 8278, uma lavoura que a gente vê que ela está um pouco inconstante, né? Questão de chuva. No começo do plantio tivemos 2 secas, uma de 6 dias e outra de 15 dias de sol. Então algumas sementes terminaram bem, outras sementes terminaram antes, outras depois. Essa lavoura aqui foi dessecada há 4 dias atrás e a gente vê que ela está chegando ainda, né? Você pode pegar o grão aqui e ainda tá chegando o grão, né? O que nos preocupa? Muita chuva, previsão de muita chuva para os próximos dias, principalmente quinta, sexta-feira, e preocupa muita gente que a gente tem soja, né, pronto para colher e não consegue entrar, quantidade de chuva. O acumulado de 2 dias atrás foi de 150 milímetros e para frente tem uma previsão aí de maior quantidade de chuva. Mas estamos otimistas, soja parece que tá bom, né? E agora a gente está esperando o seu relato, o seu vídeo. É importantíssimo que você traga as informações da sua região, da sua realidade para nós, para que nós possamos ampliar o alcance delas e construindo juntos as realidades das safras do Brasil. Tem um QR Code na sua tela para você escaneá-lo e ir direto para o nosso WhatsApp, faça um vídeo e... Pode ser simples, o que você conseguir, mas mais do que isso, mande também uma pequena mensagem com nome, sobrenome, cidade e estado para podermos, inclusive, localizar essa realidade. Para quem está só nos ouvindo, o número do nosso WhatsApp é o 19 997670241, repetindo 19 997670241. A gente está esperando o seu vídeo para construir juntos aqui o nosso Momento Fala Produtor. Bom, agora são 8h39 e o que tem chamado a atenção também nos últimos dias do agronegócio brasileiro é a volatilidade do dólar. O dólar subiu muito nas últimas semanas, chegou a superar os 5,20, flertou com os 5,30, voltou. E desde que voltou, continuou voltando. E esse é o tema do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira.
E é por aí, né? Leonel Matos, analista sênior de inteligência de mercado da StoneX conosco. O mercado bastante volátil para o dólar, não só frente ao real, mas frente a uma série de outras moedas. O produtor está muito curioso para saber se tem rumo certo para esse dólar, viu? Seja bem-vindo, meu amigo, bom dia. É um prazer receber você mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui para a gente conversar. Leonel, de fato temos um momento de recuo, uma tendência de baixa para o dólar, ou esse ajuste frente ao real, especificamente, se deu por conta de uma necessidade mesmo de alinhamento de ajuste depois das últimas altas? O dólar, né, e a taxa de câmbio sempre foi uma variável extremamente difícil de prever. E historicamente no Brasil, né, a taxa de câmbio do real ela é bastante volátil. Então, acho que o primeiro recado que você já passou bem aqui para o produtor é que a gente precisa se proteger da volatilidade, né? Falar com o seu banco, com sua assessoria, com a sua parte financeira, para que tenha instrumentos, né, de proteção contra toda essa volatilidade cambial que ela pode continuar no futuro, né? Historicamente, ela é bastante volátil. Na semana passada, a gente teve uma alta muito forte por uma soma de fatores avessos, né, desfavoráveis, tanto no Brasil quanto lá fora. Aqui no Brasil, o governo mudou a meta orçamentária dos próximos anos, isso caiu mal para os investidores, e lá fora tinha a tensão do que poderia acontecer entre Israel e a perspectiva de que os juros nos Estados Unidos iam ficar muito fortes. Isso, como você falou, levou o dólar quase lá nos 5,30. Essa semana, como começou mais vazia de indicadores, o pessoal observou que a taxa estava muito elevada e aproveitou para fazer o que a gente chama de realização de lucros, né? Ou seja, aproveitou que já chegou num patamar bastante alto, principalmente quem era exportador e tinha alguma divisa para trazer para dentro, e aproveitou para vender, né? Então agora a gente engatou nessa baixa mais alta. Mas ainda é um ambiente muito incerto para saber onde vai estabilizar essa taxa de câmbio. Leonel, e esses dois caminhos, né? Temos esses dois caminhos bastante claros para que o dólar siga ou não. Isso vai manter a volatilidade da moeda americana, não só frente ao real, mas frente a outras moedas, para depois a gente entender exatamente o que pode acontecer com o dólar frente ao real. Mas o período, portanto, ainda é de indefinição e, portanto, esses sobe e desces podem ser mais frequentes a partir de agora? Sim, parece que vai ser um momento agora de indefinição, até se encontrar um novo preço, digamos, uma nova estabilidade para a taxa de câmbio, uma faixa em que ela vai oscilar. Tudo indica que o real vai ficar acima dos 5, né? Ou seja, é pouco provável que ele caia lá de novo para aquela faixa entre R$ 4,90 e R$ 5, embora não seja impossível, mas parece indicar que o dólar vai voltar a estabilizar em algum lugar entre 5 e 5,10, alguma coisa assim. O que tem sido mais difícil é justamente prever como que a economia americana vai evoluir, e toda vez que sai algum dado mais importante que surpreende um pouco o que os analistas e os investidores esperam, está mexendo muito com o valor do dólar lá fora, né? Então, como você falou, o dólar está se fortalecendo diante de várias moedas, não só o Brasil, mas o Brasil também, e tem sido um pouco difícil entender o que vai acontecer com os Estados Unidos ao longo desse ano. Agora, Leonel, essa questão dos Estados Unidos, ela tem permeado as análises já há meses. Acho que desde o início do ano, já do ano passado, mas desde o início do ano se esperava uma posição mais clara em relação ao futuro dos juros nos Estados Unidos, da taxa de juros por lá. E isso não consegue ser definido, né? O que eu percebo é que, isso na minha, claro, né, na minha modesta visão aqui, há uma dificuldade realmente disso ser definido e do Federal Reserve chegar com uma situação e um rumo claro para isso. O que ainda deixa esse mercado tão inseguro em relação ao futuro, não só dos juros nos Estados Unidos, mas da economia norte-americana de uma forma geral? Ótima pergunta. São alguns fatores que ajudam nessa falta de clareza sobre o que vai acontecer. Primeiro, tem se comentado muito sobre o excepcionalismo americano, né? Ou seja, a economia dos Estados Unidos, se você voltar, por exemplo, em janeiro de 2023,
A gente achava que ela ia ter um desempenho, digamos, mais padrão em relação ao que aconteceu nas últimas décadas, de que os Estados Unidos ia subir muitos os juros, o crescimento ia cair e a inflação ia cair. E, na verdade, os Estados Unidos fizeram um aperto monetário muito forte, né, principalmente considerando a história deles, subiram bastante os juros por lá, e a economia continuou crescendo, o consumo continuou elevado, e o mercado de trabalho bastante aquecido, mas a inflação voltou a cair também. Então, isso é uma situação excepcional, por isso que a gente brinca do excepcionalismo, de não ter entendido muito bem por que dessa vez foi diferente. Além disso, a gente tem o fato de que o Federal Reserve ele está, digamos, mantendo todas as opções possíveis em cima da mesa. Então, ele tem uma mensagem clara de falar que, olha, a gente vai agir de acordo com os dados, a gente quer que a inflação volte a moderar, volte à meta anual de 2%, mas a nossa ação depende do que acontecer com os dados. Então, falta um pouco de clareza para o mercado, como é que vai ser essa ação do Federal Reserve ao longo do tempo, porque todo mundo sabe que o Fed vai agir de acordo com os dados e os dados às vezes mudam. Então, no final do ano passado, outubro, novembro, era um período mais aquecido, todo mundo achava que os juros iam ficar altos por muito tempo. Aí veio dezembro, janeiro, os dados vieram mais fracos, todo mundo achava que ia ter cortes de juros super rápido. E aí voltou a ter dados mais fortes, agora, de novo, acham que os juros vai ficar alto por mais tempo. Então, as previsões dos investidores têm mudado muito em função desses dados que saem e, às vezes, não formam uma tendência. Um dado de um mês, 2 dados de um mês, e quando a coisa muda, porque é normal ter uma oscilação, Sim. muda um pouco a previsão do que vai acontecer. E esse ano tem eleição presidencial por lá, né, Leonel? Eu imagino que isso traga uma influência adicional também nas decisões desses investidores. Eu acho que pressiona um pouco o Federal Reserve, que ele não quer errar, né? Ele quer ter uma decisão certa no ano eleitoral, porque senão ele sabe que vai ser arma de embate, discurso por parte dos políticos. Mas eu diria assim que a gestão da política monetária nos Estados Unidos, ela acontece mais ou menos independente do que está acontecendo na área política. O que acontece realmente é essa dificuldade de entender como é que a inflação, principalmente, vai evoluir nos próximos meses. Isso tem deixado o Fed um pouco mais hesitante em falar o que ele quer fazer para o futuro, para as próximas reuniões. Mas, com certeza, adiciona um peso, né? Se fosse um ano sem eleição presidencial nos Estados Unidos, acho que o peso das decisões eram diferentes. Leonel, você citou também durante a sua fala essa questão do Oriente Médio. Na semana passada foi uma semana muito intensa, né, de declarações, de ataques, de respostas, de contraofensivas. Nessa semana o que nós temos visto é um silêncio que é quase ensurdecedor, né? Porque num momento de guerra, esse silêncio às vezes ele precede algo muito mais grave. Do mesmo modo, nós vemos essa falta de silêncio, declarações e ataques ainda mais claros entre Rússia e Ucrânia. O cenário geopolítico está bem desorganizado, está muito tensionado. Como é que isso traz um tempero a mais no andamento dessas direções para o dólar e até para entendermos o dólar como um porto seguro ali dos investidores no momento onde todos os mercados carregam inúmeras incertezas, né? Nossa, excelente a pergunta. A parte geopolítica, realmente, na semana passada, foi um dos fatores que contribuiu para a nossa taxa de câmbio subir lá perto dos 5,30, porque tinha muito medo de que houvesse um conflito direto entre Irã e Israel, né? Só lembrando rapidinho o histórico, Israel atacou uma embaixada iraniana na Síria, lá em 1º de abril, depois o Irã respondeu com um ataque aéreo bastante volumoso em mísseis e drones, e havia muito medo do que Israel fosse fazer. E Israel fez uma retaliação, mas uma retaliação contida, dentro do território iraniano, com drones, e foi uma coisa assim muito mais leve do que se antecipava. Então, nessa semana, o que a gente está vendo é um pouco de alívio no exterior, de ver que o pior cenário não aconteceu. Então, a gente tem visto, por exemplo, o petróleo cair e ajudar, né, o fortalecimento das outras moedas, o apetite por risco voltou. Mas o ambiente geopolítico, ele está conturbado já faz aí quase 2 anos. Então, a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, ela permanece, a gente não sabe direito como vai evoluir.
O conflito entre Israel e Hamas também continua já há mais de 6 meses, a gente não sabe como vai evoluir, e isso tem uma série de consequências para o ambiente internacional. Os investidores, nesses momentos de maior estresse, incerteza, imprevisibilidade, eles gostam de buscar ativos mais seguros. E é por isso que o dólar tem sido tão forte, porque ele sempre foi considerado, e ainda é, um ativo porto seguro, né? Um lugar muito seguro, líquido, sem problemas para os investidores para investir em momento de incerteza, e ele ainda está pagando as maiores taxas de juros dos últimos 40 anos. Então, é um ativo assim muito atraente, principalmente se você comparar com o que são os outros portos seguros, né? Na Europa, o euro, a perspectiva econômica é bem pior, de estagnação, a inflação tem caído, mas os juros também vão cair. No Japão, também é estagnação econômica, juros muito baixos, então o dólar está numa situação que a gente brinca nadando de braçada, né? Ele está sozinho ganhando esses investidores. Aqui para o Brasil, Leonel, e a sua análise, claro, né, como sempre, muito completa, né, mas muito didática também para a nossa audiência, o que é importantíssimo. Aqui para o Brasil, você falou sobre o risco da nossa meta fiscal, essas mudanças recentes vindas do governo federal, do Ministério da Fazenda. Como é que isso é percebido, não só para o andamento do dólar, mas para os investimentos que vão também motivar esse para cima ou para baixo da moeda americana frente a nós? Perfeito. Então, o que o governo fez no dia 15, segunda passada, foi mudar as metas de orçamento para 2025, 26 e 27, metas mais baixas, mais fáceis de serem atingidas, e isso impacta o mercado de duas formas. Acho que a mais importante é a falta de previsibilidade que a gente comentou. Então, um ano atrás, em 2023, passou uma lei do arcabouço fiscal e tinha uma trajetória do que ia acontecer, né? Tinha uma previsão do que ia acontecer. Um ano depois muda. Quando tem essas mudanças, os investidores e os analistas em geral ficam inseguros para saber quanto esse governo vai se esforçar para seguir aquela trajetória. Então, cria uma imprevisibilidade e, por isso, uma exigência maior dos investidores para investir nesses países mais imprevisíveis. A segunda questão diz respeito ao próprio gasto, né? Como o governo diminuiu as metas, isso na prática implica que o governo vai ter um pouco mais de gasto, isso aumenta a dívida pública e também aumenta as expectativas para o crescimento e para a inflação. Como aumenta as expectativas para a inflação, Sim. a outra ponta é que o pessoal acha que o Banco Central vai deixar os juros mais elevados, ou não vai cortar tanto assim, porque vai precisar combater essa pressão inflacionária. Então, nesse momento, semana passada, a gente teve muito efeito de, olha, não sabemos direito como o Brasil vai evoluir, está imprevisível e, por isso, afastou os investidores. E agora, o segundo momento dessa mudança é o pessoal estar reajustando as expectativas para juros mais altos no Brasil. Leonel, quando a gente olha para isso, como é que você vê o impacto dessas informações todas chegando ao agronegócio brasileiro? Porque, de um lado, o dólar mais alto favorece as nossas exportações, aliás, a nossa balança que foi apontada ali pela CSEX traz ainda um bom desempenho das exportações de soja, uma receita gerada, né, bastante robusta pelo complexo soja, não só a soja em grão, mas boas exportações também nas carnes, né, nas proteínas animais e outros setores que a gente poderia passar amanhã aqui detalhando. Como é que, ao mesmo tempo, claro, a gente sabe que esse dólar acima dos R$ 5, ali, né, perto agora rondando os 5,20, ele traz um encarecimento dos custos de produção para o produtor que está aqui no Brasil, porque uma série de insumos vem ali no seu lastro em dólar, são importados, enfim. Como é que você vê esse cenário que você acaba de nos descrever impactando ou trazendo sinais de alerta para o agronegócio brasileiro? Não, perfeito. Vou reforçar o que a gente tinha falado no começo aqui da entrevista, da necessidade de se proteger contra as volatilidades, né, contra as variações cambiais. Então, existem instrumentos do mercado futuro, né, o hedge, para o produtor conseguir estabilizar a sua previsão de receita e custo. Com o dólar mais alto agora, de fato, cada empresa, setor, precisa observar como é que isso impacta as suas receitas,
Um dólar mais alto normalmente significa receita maior, né, porque as pessoas estão exportando em dólar e recebendo mais reais por isso, mas tem a contraparte de custos produtivos mais caros, porque vai precisar pagar mais pelas importações, dos insumos defensivos e assim por diante. Outra questão é essa previsão que eu falei dos juros mais altos aqui no Brasil. Isso pode ter um reflexo no encarecimento do crédito, tá? Então, depende muito de como é o contrato que cada um tem com a sua instituição, mas a tendência Sim. geral é do crédito ficar mais caro e as pessoas terem custos financeiros mais altos. Então, é preciso fazer uma avaliação para cada setor. Além disso, a gente tem observado, né, como é um ambiente internacional de juros mais altos, menos crescimento, a tendência, em geral, é uma queda dos preços das commodities, né? Então, a previsão, assim, no geral, depende de cada setor, mas é que as commodities vão caindo de preço ao longo do ano. Isso também significa receitas menores. Leonel, quero muito te agradecer por essa última parte de orientação, porque, de fato, o Plano Safra 24-25 está sendo construído. Naturalmente, as taxas de juros para todas as linhas de financiamento, de crédito, de custeio, de investimento também, e há uma expectativa muito grande em torno desse mercado de crédito por conta de uma dificuldade que houve na safra 23-24, não só no crédito, mas no campo. Então, juntando essas duas coisas, os desafios não serão poucos, né, e pequenos para o produtor. Então, quero mais uma vez te agradecer muito pela companhia. É sempre um grande prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio, você, a sua experiência e as suas análises. Mais uma vez te agradeço e já lhe aguardo para próximas conversas. Muito obrigado pelo convite, fico no aguardo. Muito obrigada. Ótima semana para você, meu amigo. Até a próxima. Você também. Senhoras e senhores, conosco Leonel Matos, analista sênior da StoneX. E aí, que importante a gente trazer essa perspectiva do Leonel, sempre muito completa, mostrando que tudo que acontece dali para das nossas porteiras para trás tem um impacto direto nesse andamento dos negócios. Então é determinante que você tenha atenção a este mercado, não só ao mercado cambial, mas ao macro cenário, né, ao andamento do mercado financeiro, porque isso impacta diretamente a formação dos seus custos e dos seus preços. Às 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília, nós vamos continuando com as nossas notícias por aqui. Agora a gente vai falar sobre o mercado de algodão. Para você que chegou agora, este é o Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pelo nosso site noticiasagricolas.com.br e também pela rádio Agro Hoje. Se você está chegando agora, mas quer ver o programa inteirinho, todas as edições estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, também no YouTube. Então tá ouvindo pela Rádio Agro Hoje, só pegou o finalzinho, depois você vem aqui pro nosso site e pode acompanhar na íntegra, inclusive essa entrevista que acabei de fazer com o Leonel Matos. Vamos dar sequência às nossas manchetes? Pois é. O algodão vê o mercado brasileiro agora com uma liquidez um pouco melhor, também de acordo com as informações do CPEA. A liquidez do mercado de algodão em pluma cresceu nos últimos dias, segundo pesquisadores que mostram que, no intuito de liquidar os estoques da safra 23, os vendedores estão disponibilizando novos lotes no spot e, em alguns casos, se mostram mais flexíveis nos valores de negociação. Essa postura é reforçada pelas baixas externas da pluma. Cotonicultores buscam também cumprir as entregas no mercado interno e os contratos de exportação. Nesse caso, os pesquisadores do CPEA ressaltam que os embarques brasileiros de algodão estão intensos nesta parcial de abril. Os números da SECEX também mostraram isso. E caso os envios sigam neste atual ritmo, o volume escoado pelo Brasil pode ser o maior deste ano. Já compradores que buscam refazer estoques seguem pressionando os valores de negociação, ainda conforme indicam as pesquisas do CPEA. Se lembram que na última entrevista que fizemos aqui no Bom Dia Agronegócio, o Peri Passotti Pedro, que é colega do Leonel, também analista da StoneX, nos apontou que quem vende algodão hoje vende melhor que amanhã, porque os preços estavam ali numa tendência não, mas com uma possibilidade de queda, de ajuste na Bolsa de Nova York, o que ia impactar preços também mais baixos aqui no Brasil. E houve, de fato, um avanço considerável das negociações e uma perda de patamares importante também para as cotações do algodão em Nova York. Olhando para o mercado nesta quarta-feira, Bolsa de Nova York, rapidamente vamos passar ali pelos futuros do algodão. Vou dizer para vocês como é que eles estão se comportando na manhã de hoje. Em
leves baixas, o contrato julho 81 centes mais 68 por libra peso e dali para frente todos os demais contratos, as demais posições abaixo já dos 80 centes, tá? Dezembro 78 centes por libra peso, outubro 78,65, dezembro 78 mais 1 por libra peso. As perdas nos contratos mais alongados um pouquinho mais intensas de 0,1 a 0,6%. Para fechar esse bloquinho do algodão, tem uma informação muito importante que aconteceu nessa semana, que é em relação a uma ONG internacional que trouxe ali uma denúncia, né, contra o algodão brasileiro. E a Abrapa e uma auditoria mostrou também que veio, na verdade, essa auditoria veio atestando a qualidade e a responsabilidade do algodão brasileiro. Há 2 semanas, a britânica Earthsight acusou, sem provas, o setor de promover desmatamento e poluição, além de comercializar esse material sujo. Nessa denúncia, há empresas como a H&M, que é uma loja de fast fashion, né, de tipo uma loja de vendas em série ali, né? E a Zara, por exemplo. Agora, veja só, a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, se posicionou, trouxe essa auditoria, mostrando e atestando a responsabilidade e a qualidade do Brasil. Até porque essa ONG não tinha nenhuma prova fundamentada contra o algodão brasileiro ou os produtores brasileiros de algodão. Essas informações estão disponíveis no Notícias Agrícolas, estão em destaque na nossa página inicial e é fundamental que você leia esta nota completa da Abrapa, assinada ali e detalhada pelo Schenkel, né, o Alexandre Schenkel, que é o presidente da instituição, mostrando o trabalho da Abrapa, principalmente, feito com o algodão brasileiro no Brasil, Movimento Sou de Algodão, entre outros tantos, estando ali em movimentos e iniciativas importantes como a São Paulo Fashion Week, outras semanas de moda, tem sido determinante para mostrar a responsabilidade que o cotonicultor brasileiro tem de entregar o melhor produto possível para os seus compradores internacionais e também nacionais, certo? Busque saber mais sobre essa situação, que é importante para você continuar defendendo a imagem do nosso algodão. 9h02 pelo horário oficial de Brasília. Bom dia aos meus amigos do Tempo e Dinheiro que estão acompanhando aqui o Bom Dia Agronegócio. Que privilégio recebê-los aqui. Ontem eu tive participação lá no Tempo e Dinheiro para falar sobre o mercado de grãos com meu mestre e mentor João Batista Olive, né? Então, a todos os amigos do Tempo e Dinheiro, obrigada, bom dia e estamos sempre juntos. Bom, para finalizar aqui as nossas notícias da manhã, mais uma vitória importante para o setor do agronegócio brasileiro. Em uma votação expressiva de 38-8, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, presidida pela deputada Caroline de Toni, na Câmara dos Deputados, aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que visa impedir invasores de propriedades particulares de receberem benefícios de programas assistenciais federais e ocuparem cargos públicos. Isso é fundamental. Proposto pelo deputado Marco Polon e relatado por Ricardo Salles, o projeto faz parte do pacote anti-invasão. A medida também abrange os condenados por esbulho possessório, definido como suprimir ou deslocar sinais de propriedade para se apropriar de imóveis alheios, com pena de detenção de 1 a 6 meses de multa. Para Polon, é um ultraje permitir que criminosos se beneficiem de programas assistenciais financiados pela população. Trata-se, disse o autor do projeto, abre aspas, de um ultraje ao Estado Democrático de Direito permitir que agentes criminosos se beneficiem de programas assistenciais financiados pela população de bem. O Estado não pode se prestar ao papel de financiador do bem-estar de delinquentes. Então, essa notícia também está disponível em detalhes aqui no Notícias Agrícolas, além de toda a movimentação que tem sido feita nessa semana e durante o movimento do Abril Vermelho, como chama o MST, nessa intensificação de invasões. Aliás, os líderes do movimento falam que vão terminar o Abril Vermelho desse ano com 50 invasões. Isso quer dizer quase duplicar o número atualizado de 32 em 15 estados. Isso é outro ultraje que a gente precisa continuar combatendo e coibindo. 9h04. Dadas as nossas notícias de hoje, vamos conversar com a nossa audiência, hoje muito participativa, sempre bom, enriquece o Bom Dia Agronegócio, no nosso momento Fala Produtor.
Vamos começar dando bom dia aqui para o nosso timaço. Fabiano, LSX Agrofert, a Andréia fala conosco de Janiópolis, no Paraná. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Bom dia, Andréia, obrigada. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui, o Márcio Fagundes Camargo. Bom dia, Carlinha. Vamos às notícias do Brasil e do mundo. Espero que você possa ter acompanhado, viu, Márcio? Obrigada. Bom dia para o Leandro Moura, para o Aloysio Junqueira, para o Renato Lourenção. Estamos ouvindo muitos relatos sobre a lavoura de carne. É uma tendência? É positivo, Renato? Eu vou buscar saber mais, tá? Eu vou buscar entender melhor um pouco se é uma tendência ou não, para não falar nenhuma bobagem aqui e nada de, né, pensando só com o coração, tá? Eu vou buscar estudar um pouco mais e amanhã a gente fala sobre isso de novo aqui no Fala Produtor. Obrigada pela sua pergunta, tá? Bom dia também pro Leandro Moura. Os prêmios estão no melhor momento, porém tenho compromisso somente em 30 de maio. Devo esperar o mês de maio para vender ou vendo agora a minha soja? Leandro, eu quero começar dizendo o seguinte: eu não sou analista nem consultora de mercado, mas o meu papel, que é ser repórter, é reportar a vocês o que está acontecendo para que vocês possam, então, tratar com consultores, analistas, corretores, enfim, o seu profissional de comercialização, qual é o melhor momento. É o que você está trazendo aqui. Os prêmios estão no melhor momento, mas você só tem compromisso para 30 de maio. O que eu te aconselho é uma palavra muito forte, mas o que eu diria, né, que faça suas contas, entenda que resultado essa soja te dá agora, né? Se você pode conseguir essa capitalização, esse recurso para cumprir os seus compromissos em 30 de maio. Ah, mas pode subir? Pode, então não venda tudo. Vá vendendo parcialmente, vá escalonando a sua comercialização, vá entendendo que os melhores momentos precisam ser aproveitados. Se o prêmio está na máxima da temporada, não dá para ficar de fora, né? Ah, mas não tá me dando mate por algum motivo, enfim. Dá pra fazer uma bela gestão em cima do atual momento, tá? O que você precisa fazer? Pegar as informações que você capta aqui no Notícias Agrícolas, levar para um profissional de comercialização da sua confiança e dizer, ó, os prêmios estão na máxima. A Carla falou que a gente poderia dar uma escalonada baseado no que ela ouviu dos profissionais. O que podemos fazer dentro da nossa gestão? Porque é muito pessoal essa questão. Por conta da sua capitalização, e isso vale para todos que estão nos acompanhando. A sua capitalização, a região onde você está, a demanda pela sua soja, o seu custo logístico, o seu custo de produção, as suas relações de troca para 24 e 25, tudo isso precisa ser respondido antes dessa pergunta aqui, se é hora de vender ou não. Bom dia também para o Júnior Campos, município de Pompeu, Minas Gerais, as lavouras da safrinha, 38% já na fase de embonecamento, mas estamos sem chuvas há 10 dias. Vamos acompanhar, tá, Júnior? Amanhã a gente fala um pouco mais sobre o clima, tá? Bom dia para Silvia Regina, aqui em Ernestina, Rio Grande do Sul, finalizamos a colheita de soja, média geral 64 sacas de soja por hectare. Boa média, hein, Silvia? Parabéns. Mas viemos de 3 anos ruins, não vai dar para liquidar todas as contas. Sim, mas vamos entender sempre o copo meio cheio, tá, Silvia? Acho realmente que é difícil, depois de 3 anos de safras, né, que provocaram perdas intensas para o produtor gaúcho, mas vamos tentar olhar o copo meio cheio. Vamos olhar esse momento e essa média de produtividade, com preços aumentando para o produtor brasileiro, prêmios melhorando, para tentar ir ajustando as suas contas e renovando a sua capitalização. Vai dar tudo certo. Bom dia para o Ricardo Mariano, Guaíra, São Paulo. Carla, o que esperar do mercado de milho no segundo semestre? Ricardo, há uma perspectiva melhor para o mercado de milho no segundo semestre, porque nós já teremos uma noção melhor de qual será o real tamanho da segunda safra, como serão as nossas exportações, que tendem a ser menores por termos menos milho para exportar, e uma demanda, como dissemos no início do Bom Dia Agro, interna melhorando por conta ali do cenário de proteínas animais. Para o milho, soma-se uma demanda adicional por conta do etanol de milho. As usinas estão aumentando a sua capacidade de produção aqui no Brasil, enfim. Então, há uma espera de melhora para o segundo semestre, tá? Vamos dar uma olhadinha na B3, saber como é que o mercado está se comportando agora? A gente vai rapidinho ali passar pelos preços. Ó, o contrato maio, R$ 57,65, 0,03% de alta, e o setembro,
que é referência para safrinha, 58,90, 0,2% de queda. Mas parte disso tá atrelada, dessa queda está atrelada ao dólar, né? Tá recuando, tá? Na B3 tem um impacto direto. Vamos também aqui falar com a Silvia. Tinha mais uma pergunta, né, Silvia? Sobre essa prorrogação do governo. Silvia, quando a gente trouxe uma análise da CNA sobre essas medidas, nós trazíamos também essa notícia, essa informação de que o produtor tem até 31 de maio para fazer a sua formalização de pedido de ajuda com o banco, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa tua pergunta, vou transformar isso numa pauta, saber se esses recursos já estão acessíveis para o produtor, porque a última informação que tínhamos é de que sim, esses recursos já estavam disponíveis para atender dentro daquele escopo das medidas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então eram as 4 culturas, soja, milho, pecuária de corte e leite, pecuária de corte, pecuária de leite, e para aqueles 16 estados. Você está no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul está incluso nesse escopo. Então, é preciso entender como isso se adapta à sua realidade. Lembrando que as prorrogações, elas serão só para parcelas de investimento e não de custeio. Então, eu vou pegar essa pergunta, vou levar para os especialistas e entender qual a dificuldade que você tem para acessar esse recurso. Amanhã a gente traz de volta essa pergunta aqui no Fala Produtor. Quero agradecer ainda as perguntas, o Leandro falando sobre o barter. Leandro, vai depender muito dos seus custos para a safra que vem, tá? Sua pergunta aqui é ótima. Precisamos entender também como ficam as suas relações em relação aos preços de Chicago e a questão cambial. Faça suas contas e entenda que é um bom momento para as relações de troca, mas elas já estiveram melhores, tá? Bom dia pro seu Bernardino Tartari, pro Emerson Antoniacomi. Aliás, Emerson, obrigada pelo gentil comentário ontem, durante a minha participação no Tempo e Dinheiro. Foi muito generoso da sua parte. Obrigada por acompanhar lá o Tempo e Dinheiro, meu trabalho, e aqui no Bom Dia Agronegócio também. É sempre bom ter vocês comigo. Bom dia pro Alberto Tesmer, pro Dionaldo Salles de Oliveira, pro Gabriel Felipe, pro Fabiano e pro Maico Campana. Quero agradecer muito as gentilezas todas e a companhia de vocês. É sempre muito bom dividir as nossas manhãs com um setor e uma audiência tão seleta como é a do Bom Dia Agronegócio. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estamos de volta com o nosso Bom Dia Agro, com a nossa abertura de mercado. Boa quarta-feira para você, bons negócios e até amanhã.